Bem, outra dica importante aqui quando nós estamos falando sobre processos de certificação digital é o que chamamos de ICP Brasil. Por que é importante? Porque o Brasil montou um processo de certificação digital oficial, chamado ICP Brasil, que significa Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Então, se uma questão de prova perguntar, o Brasil tem um processo de certificação digital oficial? Tem. Qual o nome desse processo? ICP Brasil. ICP Brasil é o nome do processo de certificação digital oficial do Brasil, ok? Ele foi instituído por lei e dá validade jurídica às transações eletrônicas, ok? Outra ideia, o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, aqui é um ponto muito importante, é considerado a autoridade certificadora raiz do processo ICP Brasil. Isso quer dizer que o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, é a autoridade certificadora máxima do processo ICP Brasil. É a autoridade certificadora que credencia outras autoridades certificadoras a fornecerem certificados digitais no padrão ICP Brasil, que é o processo de certificação digital oficial do Brasil. Como acontece isso num nível hierárquico? Acompanha comigo. Aqui eu fiz um modelo para que o usuário possa entender melhor. Acompanha comigo lá embaixo. Bem lá embaixo tem o usuário. O usuário, como por exemplo o Rodrigo, então vamos imaginar que eu, Rodrigo, eu vou até uma AR, AR é uma autoridade de registro, então o usuário vai até uma AR, até uma autoridade de registro, e solicita um certificado digital. Depois essa AR vai conferir a documentação do usuário, vai verificar se o usuário é realmente aquela pessoa, quer dizer, vai verificar se o usuário é realmente quem diz ser presencialmente, e depois que essa AR conferir e pegar a documentação do usuário e conferir que o usuário é realmente aquela pessoa, presencialmente, o que essa AR, essa autoridade de registro vai fazer? Vai passar essas informações, essa documentação, para uma AC, que é uma autoridade certificadora. Essa autoridade certificadora, como a Caixa, a Serasa, CertScience, Serpro e tantas outras autoridades certificadoras, a C-Receita, existem várias autoridades certificadoras credenciadas no Brasil. Ali só são 2 exemplos, 2 modelos. Então, a AR, Autoridade de Registro, encaminha a documentação daquele usuário para uma AC, que é a autoridade certificadora. Essa AC, essa autoridade certificadora, é quem vai gerar e assinar um certificado digital para aquele usuário, Rodrigo. Mas atenção, essa autoridade certificadora, se quiser fazer parte do processo ICP Brasil, ela tem que ser credenciada pelo ITI. O ITI é a autoridade certificadora raiz do processo, que é quem cuida desse processo e credencia autoridades certificadoras a fornecerem certificados digitais no padrão ICP Brasil para os seus clientes. Então, qual é a ordem? A ordem é assim, o nome do processo de certificação digital oficial do Brasil é o ICP. ICP Brasil. Dentro desse processo nós temos a AC raiz, a autoridade certificadora raiz desse processo, que é o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Esse ITI, que é a AC raiz, ele credencia outras autoridades certificadoras, chamadas de ACs, para fornecerem certificados digitais para os seus clientes. Então existem várias autoridades certificadoras credenciadas no Brasil a fornecerem certificados digitais no padrão ICP Brasil. Todas elas são credenciadas pelo ITI, que é a autoridade certificadora raiz. Aí é claro, cada autoridade certificadora tem as suas ARs, as suas autoridades de registro, que por fim são aquelas que conferem a documentação do usuário, que verificam se o usuário é realmente aquela pessoa, inclusive presencialmente. Assim funciona o processo hierárquico, essa cadeia de confiança chamada ICP Brasil, que é a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, justamente é o processo de certificação digital oficial brasileiro. Muito importante porque isso dá validade jurídica às transações eletrônicas. Outro tipo de autoridade certificadora é a ACT. Uma ACT é chamada de Autoridade Certificadora do Tempo, e ela emite carimbos do tempo, assegurando que um documento foi criado naquela data, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo exato. Então, uma ACT é uma autoridade certificadora do tempo. Essas autoridades certificadoras do tempo, chamadas de ACT, são responsáveis por emitir carimbos do tempo em um documento.
assegurando que aquele documento foi criado de fato naquela data, naquele dia, naquele mês, naquele ano, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo. Muito importante isso. Quais são as principais informações que constam, então, num certificado digital do padrão ICP Brasil? Observa comigo. Chave pública do titular. Um certificado digital, é claro, tem que conter a chave pública daquele titular, porque a chave é pública. Todos podem conhecer a chave pública daquele titular. Então, um certificado digital emitido a um determinado titular tem que conter, obviamente, a chave pública daquele titular. Essa é uma das principais informações. Também os dados desse titular, como o nome do titular, o e-mail do titular, também tem que constar como uma das principais informações de um certificado digital. Todo certificado digital também tem um período de validade. Então, consta no certificado digital daquela pessoa o período de validade do certificado, porque todo certificado digital ele tem um período de validade específico. Outra coisa, dentro do certificado digital dessa pessoa, por exemplo, o certificado digital do Rodrigo, uma outra informação muito importante é o nome da autoridade certificadora que emitiu esse certificado. O nome da AC, da autoridade certificadora que emitiu esse certificado, precisa constar também como principal informação desse certificado digital. Também todo certificado digital contém um número de série, que é um número único exclusivo para aquele certificado digital que foi emitido. Então todo certificado digital também tem um número de série. E a assinatura digital da autoridade certificadora que emitiu o certificado, assegurando então com essa assinatura digital que esse certificado digital é autêntico, que é realmente daquela pessoa. Por isso que uma autoridade certificadora, quando emite um certificado digital para uma pessoa, ela não só emite o certificado digital, como ela também assina digitalmente esse certificado digital, porque ela é a terceira parte confiável que todo mundo acredita que se a autoridade certificadora disse que o certificado digital é realmente do Rodrigo, porque ela assinou digitalmente, então, claro, o meio jurídico e o meio eletrônico, de uma forma geral, acredita de fato que aquele certificado digital é do Rodrigo. Porque essa é a ideia, não só emitir o certificado digital em nome daquela pessoa, mas também assinar digitalmente, assegurando como terceira parte confiável que aquele certificado digital é realmente daquela pessoa. Por isso que tem que conter a assinatura digital da AC, da autoridade certificadora que emitiu o certificado digital. Essas são as principais informações que constam dentro de um certificado digital do padrão ICP Brasil, que é o processo de certificação digital oficial do Brasil. Muito importante isso também em relação às provas de concurso.